Federal e presidente do PSB na Bahia, Lídice da Mata, tem defendido mais celeridade do governo do estado com sua base de apoio no processo da escolha do nome para a sucessão municipal em Salvador. Lídice defende que a construção de um projeto unitário necessita de outros gestos e não só a vontade de um partido, ainda que esse seja o maior partido da esquerda. A deputada federal Lídice da Mata, que também tem o próprio nome cotado para a disputa da prefeitura da capital baiana no ano que vem, a nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora. Mais uma vez, muito bem-vinda, seja bem-vinda e muito obrigado por estar conosco. Bom dia, deputada. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, Laís, Rodrigo, Paulo, Davi, a todos que integram essa equipe de à tarde, que eu quero de início parabenizar pelos 111 anos desse jornal que faz a história do povo baiano, né, na comunicação e do povo do Nordeste. Mas olha, eu acho assim... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, peraí. Eu sei que a senhora tem muito para falar, mas a gente tem visto aí, parece que há um esforço no sentido de que a base do governo se mantenha unida, ou seja, que defina um nome de unidade, não é, para a disputa da prefeitura no ano que vem. Só que essa definição não está correndo, não está acontecendo. O governador já tinha dito, não, em outubro a gente define, parece que não vai ser mais agora em outubro, já está cogitando para novembro, quem sabe em dezembro. Luiz Caetano falou que não, talvez só final de janeiro, início de fevereiro. O que eu quero te perguntar é o seguinte: caso não haja essa definição dentro do prazo esperado, o PSB ele pode sair com um candidato próprio? O seu nome, por exemplo, como fez o PSOL? Olha, Jefferson, eu acho tenho algumas opiniões assim. Primeiro, eu acho que para ter unidade é preciso ter programa. Não se faz unidade de nomes, entre nomes, escolhendo só o candidato. Eu vou escolher Ernesto porque a barba dele é branca. Eu vou escolher você, que tem a mesma barba branca, porém menor. Eu acho que isso não é o critério, não pode ser esse. Eu acho que tem que ser unir a base, e unir a base é unir os partidos da base em torno de um programa e o candidato que mais se adequa a esse programa, que tenha uma interação com ele. Então a senhora está dizendo que os partidos não estão unidos neste momento em torno de um programa? Acho que não estão. Acho que não estão. O que compromete a definição desse nome é uma unidade política, ideológica do campo que eles representam. Ou seja, o que é que eles representam? Representam o governo do Estado, que tem aquela base de apoio dos partidos que são historicamente vinculados a ele ou que estão se vinculando a ele. Mas para Salvador, o jogo é outro. Não é o programa do governo do Estado apenas. É o programa para Salvador. Como é que vê a cidade? Existe um deadline para a senhora, ou seja, o governador já disse, talvez só no ano que vem, final do ano, enfim, não tem um prazo pré-definido. Para a senhora, tem um deadline? O prazo tem que ser esse, se não tiver uma definição... Eu acho que para quem está na oposição, que não está no governo, era melhor que nós estivéssemos conversando sobre o programa do governo desde junho, por exemplo, com grupos de trabalho, com os partidos integrados nesse processo. E isso tudo levando à construção da unidade. O que é que vai definir a unidade? Um programa unitário e os acordos políticos. Quais são os interesses de cada um para que sejam colocados na mesa e em torno disso se construa a unidade. Quais são os interesses do PSB? O PSB primeiro já tem um programa. Está discutindo desde julho, nós estamos, toda quarta-feira, nós fazemos um debate a respeito do programa da cidade, não é? As ideias que nós temos. Afinal de contas, nós lançamos recentemente um programa novo do partido, que tem na economia criativa a principal base para o desenvolvimento do Brasil. Ou seja, uma forma de entender a política econômica
numa direção que até então não tinha sido abordada pelos outros partidos. E nós compreendemos. E a economia criativa não é apenas a economia da cultura. A economia criativa é inovação tecnológica, tudo que diz respeito à criatividade humana, portanto, na indústria, tudo que vem de criatividade é indústria criativa. Então, um drone é indústria criativa, não é? Não pensamos a concepção de industrialização do país, não está sustentada na ideia das grandes indústrias manufaturadas. Isso foi o passado, não é? Não é mais trazer apenas uma fábrica de automóveis, mas é trazer uma fábrica de automóveis com nova tecnologia, como é o caso do que o governo do Estado está fazendo. Então, nós estamos com uma visão nova na nossa concepção sobre o desenvolvimento do país. E, para isto, nós entendemos que o Estado da Bahia ele tem um potencial imenso para traduzir esse projeto. E mais ainda a cidade de Salvador. Porque a cidade de Salvador, outra indústria não tem. Não é mais possível. Não tem, nós tínhamos um distrito industrial lá nos anos 40, 50, até 60, que era a Cidade Baixa. Né? Ela perdeu essa função há muito tempo. Não sei, talvez tenha sido até um erro Salvador não ter mantido uma área de indústria, mas não manteve. É esse debate que você tem sentido falta. É esse debate que eu estou dizendo. É preciso decidir o que é que nós queremos de Salvador, então, para que a gente tenha unidade em falar para a cidade a mesma linguagem. Ou seja, você está sentindo falta de um debate político em alta, que não seja somente a política eleitoral. Então, eu queria colocar esse ingrediente, essa pimenta aqui da política, olhando em perspectiva aqui o passado. Seu primeiro mandato foi como vereador de Salvador. A gente pode dizer que o primeiro rompimento com o ciclo dos governos autoritários naquela época deve ter sido a eleição de Mário Kertz, né, em 85, a primeira eleição direta, depois, aliás, ainda durante a ditadura, não tinha terminado ainda, estava nos estertores. A primeira eleição de prefeito de capital, né? De capital, prefeito de município de segurança nacional na época, né? E o seu mandato como prefeita, que foi um marco e foi muito marcado também por um cerco político, financeiro contra a Prefeitura de Salvador, liderado pelo ex-senador Antônio Carlos Magalhães, e depois conseguiu voltar à prefeitura. Bom, estou fazendo esse retrospecto para a gente ter uma ideia do tamanho da figura política da deputada Lídice da Mata, ex-prefeita, senadora e ex-prefeita de Salvador, que marcou sua gestão, principalmente não foi possível fazer grandes obras, e mesmo assim obras importantes. Você não fez, mas pela área social. Fundação Cidade Mãe, seu principal ícone, né? Bom, Lídice, depois, então, em 2004, né, você tentou ser candidata a prefeita também nesse espectro, negociando com o PT, PCdoB, na época, etc. E você não conseguiu ser candidata dentro desse espectro, terminou fazendo aliança com o PMDB na época. E o MDB hoje compartilha um pouco dessa sua inquietação, apreensivo o ex-ministro Gedel com o prazo, etc., mas faz também esse questionamento. Onde é que eu queria chegar? Naquela altura, como você não entrou na coligação, o PT deixou de ir para o segundo turno, né, por 3.157 votos. E a história teria sido completamente diferente, porque se elegeu o João Henrique e a gente sabe no que é que deu. Estou fazendo esse retrospecto todo para lhe perguntar, e é claro que para você responder, eu estou levantando a bola. Essa história está se repetindo, Lídice? Não está se não se avaliar corretamente o tamanho de cada força que compõe o grupo, ou até, por exemplo, o que tem hoje de pesquisa, de sondagem, de intenção de voto, que parece que entre as pré-candidaturas da base governista, a sua seria hoje a de maior expressão, é isso? Olha, eu acho que é natural que a minha tenha maior expressão. Eu sou mais conhecida, eu fui prefeita da cidade, não é? E nem me coloco assim com a condição de que tem que ser eu. Não passa por mim
esse tipo de Seu partido tem posicionamento. outro pré-candidato também, né? Tanto que o meu partido tem outro pré-candidato, que é Silvio, que é uma liderança nova, é uma liderança ligada ao movimento negro e Silvio popular. Humberto. Silvio Humberto, nosso vereador e líder. E eu nunca fiz nenhum movimento para impedir a candidatura dele. Chegou até 3. Sim. Chegou até Trindade 3 ainda era. quando Trindade se colocou como candidato. Mas veja bem, eu julgo e digo que a primeira experiência contestada por alguns de esquerda da cidade de Salvador foi a minha. Por quê? Porque, independente, primeiro o PSDB, naquele momento, era um partido de centro-esquerda, que ajudou muito, pós-constituinte, a formação de uma ampla frente de esquerda. Segundo, né, nós enfrentávamos o carlismo como uma expressão maior de um poder coronelista no nosso Estado e atrasado. Né? E terceiro, todos os partidos que integravam o governo e o programa de governo era um programa de esquerda, construído com amplo debate popular. Né? O PT, o PDT, o PSB, o PSDB eram o núcleo central de participação de esquerda no governo. O PCdoB era o único que não participava porque se negou a isto. Tinha uma mágoa que você saiu do PCdoB. E havia uma análise, do meu querido companheiro Luiz Nova, que era o presidente do partido, que tinha uma certa razão, que como eu tinha sido há muito pouco tempo uma líder do partido, o partido pudesse, de alguma forma, uma parte pudesse ser cooptada para a liderança da prefeitura, né? Muita gente, muitos militantes jovens saíram do partido naquele período, né? Então ele achava que isso poderia, e também a direção nacional do partido tinha um afastamento por eu ter saído do PCdoB. Mas ainda assim, os 2 vereadores do PCdoB participavam da base do governo e integrados estavam à discussão do programa e da efetivação da política. Então há uma confusão, né? Infelizmente, a esquerda ainda era muito imatura e compreendia que as dificuldades, quando nós começamos a ter dificuldade no enfrentamento, óbvio que isso levou a dificuldades no governo. E a esquerda, o PT, o PCdoB e principalmente o PT, enxergavam que aí era o momento de se afastar do governo, deixar o governo um pouco se estrepar, entre aspas, para construir um caminho que pudesse viabilizá-lo. Não deu certo. Até hoje não deu certo. Não deu certo, entendeu? E é isso que eu acho sobre o qual a esquerda devia analisar. Esse é o erro que eu estou te provocando aqui a refletir. Exatamente. E perceber que a vida não é em linha reta. É um erro que ocorre até com alguns outros partidos, no centro-esquerda hoje, que pode achar assim, não, o PT pode dar errado, para Lula pode dar errado, então será a nossa vez. Isso é um equívoco. Deputada, e Bolsonaro tá aí para demonstrar que isso é um equívoco. Deputada, né? para a gente já caminhar para o encerramento aqui, que recado a senhora daria para o governador Jerônimo que... O governador não dou recado nenhum. O governador lidera o processo então, e é meu companheiro, meu parceiro. Ele o que eu como acho é o líder seguinte, do processo para acelerar esse processo. O que ele tem feito agora é justamente isso. Agora ele não pode tratar Salvador só, né? O que ele definiu foi tratar primeiro as 20 maiores cidades. E está iniciando, está conversando, está trazendo os grupos de todos os partidos. Essa e ansiedade, definindo. Liz, você acha que é justificável? Tem pressa, não tem? Pode ser A mais pressa, eu acho que a política vai dando o seu ritmo. Eu, por exemplo, tenho uma tese singular, me perdoe, porque eu acho que nada acontece de definitivo na política de Salvador antes do Carnaval. Eu acho que o Carnaval define o novo Sério? ano. Então o seu deadline não, é o Carnaval. mas eu acho que a gente deve entrar no Carnaval, portanto, já com um nome, que a gente possa, no Carnaval, circular Festejar e trabalhar, festejar essa candidatura. Mas a campanha em si, a estratégia, as coisas que vão... só vai acontecer depois do Carnaval. Porque a partir de dezembro, nós vamos sendo tomados
pelas atividades relacionadas com o grande evento que é o principal impulso da economia da cidade até então. Pilotado pelo concorrente da oposição. Mas claro nós temos um protagonismo muito grande. O governo do Estado, pelo peso, Sim. pela força de construção, tem. Porque o carnaval, quando a marca da Bahia, infelizmente ou felizmente, felizmente para o Estado, nós não temos o nome São Paulo. O Estado de São Paulo tem a capital São Paulo. O Rio de Janeiro tem a capital Rio de Janeiro. A Bahia tem a capital Salvador. Do ponto de vista da marca do turismo internacional, você não diz eu vou para Salvador, se eu vou para Bahia. É a Bahia que você vende. E o carnaval é o carnaval da Bahia. As pessoas vêm para o carnaval da Bahia. Essa é a expressão. Então, o carnaval, o governo do Estado tem uma participação enorme na saúde, na segurança, mas também na programação do carnaval. O carnaval tem que acontecer com diálogo, não é uma coisa que possa acontecer cada um por si, Deus por todo nós, porque seria ruim para a população. Então, eu acho que o carnaval é um momento também de disputa política. Então a gente pelo menos tem essa certeza, né? No carnaval vamos ter esse nome definido. Assim espero, assim espero. Deputada Lídice da Mata, do PSB, muito obrigado. Paulinho já está olhando feio aqui, o nosso tempo estourou. Mas muito obrigado pela sua disponibilidade. Você. Pois é, Paulinho tem que... Você é o culpado de tudo. Se em 2004 quiseram a César o que não era de César, talvez seja agora de dar a Lídice o que é de Lídice. Vamos Quem ver, sabe? vamos ver. Deputada, mais uma vez, muito obrigado. Ver se vamos ver é ótimo, né? Um bom fim de semana, um bom dia e até uma próxima, Obrigada. então. 8h52 agora.